Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Nós vamos dar início a mais uma aula sobre a BNCC. Nós estamos numa escalada falando sobre a BNCC, fizemos vários vídeos, né? Nós estamos no final, acho que falta 2 ou 3 vídeos para a gente terminar todo o esqueleto da BNCC. Se você assistir todos os vídeos, se você anotar, se você prestar atenção, são vídeos curtos, vídeos de 10 minutos. Se você estudar realmente, você vai passar no concurso, tá bom? Pelo menos nessa área da BNCC tu vai passar, né? Porque tá bem específico, tá bom? Então, hoje nós vamos... Eu queria pedir para vocês também, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário, curte, comenta, compartilha, toca no sininho, deixe seu like, tá bom? Seja um conosco, nos ajude a crescer, né, no YouTube, isso é muito importante. Tem pessoas que assistem o conteúdo, gostam do conteúdo, aprendem com o conteúdo, mas não se inscrevem, tá? É importante se inscrever, porque se você se inscreve, você nos ajuda a crescer. E você nos ajudando a crescer, mais pessoas vão ser alcançadas através dos nossos ensinos, tá bom? Então, esse é nosso intuito, é que vocês passem concursos, vocês cresçam, vocês amadureçam, tá bom? Amadureçam na prática mesmo, tá bom? Então, nós vamos dar início, então não se esqueça de se inscrever, tá bom? Faz esse favor lá pra gente, tá bom? Pessoal, o planejamento pedagógico, né, como aplicar na prática? Quando falamos em planejamento pedagógico hoje no Brasil, é impossível não falar da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A BNCC se tornou uma das principais referências para organizar o trabalho do professor em sala de aula. Ela orienta os alunos, ela orienta o que os alunos precisam aprender ao longo da educação básica e ajuda a estruturar o ensino de forma mais clara e organizada. Mas uma pergunta importante precisa ser feita logo aqui no começo, tá? Como a BNCC entra de fato no planejamento do professor? Vou repetir. Como a BNCC entra de fato no planejamento do professor? Essa é uma pergunta para vocês, para você professor, né? Para você concurseiro, né? Você concurseiro que vai ser um professor, você que já é um professor e vai tentar concurso também, vai tentar, né? Você que já tem um vínculo e vai tentar mais um vínculo. Então a pergunta é, como a BNCC entra de fato no planejamento do professor? Então, essa pergunta fica para vocês, tá? Vocês podem botar lá no comentário, pode ficar para vocês mesmo, comentar para dentro, tá bom? E vamos dar continuidade. Planejar uma aula não significa apenas escolher um conteúdo para ensinar. O planejamento envolve pensar em objetivos de aprendizagem nas atividades que serão realizadas, nas habilidades que os alunos precisam desenvolver e também nas formas de avaliação. É justamente nesse ponto que a BNCC passa a orientar o trabalho pedagógico. Ela apresenta ela apresenta as competências e habilidades que os estudantes devem desenvolver em cada etapa da escolaridade. Nós falamos sobre competências e habilidades nos vídeos anteriores. E o planejamento do professor precisa dialogar com essas orientações. Vamos imaginar uma situação simples. Um professor de história precisa preparar uma aula sobre o Brasil colonial.
ele poderia simplesmente escolher um capítulo do livro e explicar o conteúdo, mas quando o planejamento está alinhado à BNCC, o professor também precisa olhar para quais habilidades os alunos devem desenvolver ao estudar esse tema. Ou seja, não é apenas o conteúdo que importa. Importa também o que o estudante será capaz de compreender, analisar e interpretar a partir daquele conteúdo. Nesse sentido, a BNCC orienta o planejamento para além de simples transmissões de informação. Ela convida o professor a pensar no desenvolvimento do estudante de forma mais ampla. Agora eu gostaria de deixar uma pergunta para a reflexão. Quando você planeja uma aula, você pensa primeiro no conteúdo ou na aprendizagem que o aluno precisa desenvolver? Essa é uma provocação, tá? Vou repetir. Quando você planeja uma aula, você pensa primeiro no conteúdo ou na aprendizagem que o aluno precisa desenvolver? Você, professor, você que está se preparando para ser professor, né? Você que é estagiário e já está aí pronto, já terminou a faculdade, já vai prestar concurso, né? Então pensa nisso, pensa nessa pergunta. Quando você planeja uma aula, você pensa primeiro no conteúdo ou na aprendizagem que o aluno precisa desenvolver? Essa é uma mudança importante proposta pela BNCC. O foco passa a ser o desenvolvimento das aprendizagens essenciais. Outro ponto importante é que a BNCC também orienta o planejamento ao organizar o conhecimento em áreas de conhecimento e componentes curriculares. Então, nós falamos também sobre conhecimentos e componentes curriculares. Lembre bem. Isso ajuda o professor a compreender como sua disciplina se relaciona com outras disciplinas, né? Com outras áreas, né? Por exemplo, um professor de história pode dialogar com temas da geografia, da sociologia ou até da arte ao trabalhar determinados conteúdos. Essa integração contribui para uma aprendizagem mais significativa. Agora pense um pouco sobre isso. Será que os conteúdos das disciplinas precisam sempre ser ensinados da mesma forma separado? Ou será que muitas vezes elas podem ser complementar? Ou será que elas podem se complementar? Se complementar? A proposta da BNCC, ela incentiva justamente essa reflexão. Ela busca aproximar os diferentes conhecimentos e estimular práticas pedagógicas mais integradas. Outro aspecto fundamental do planejamento é a definição de objetivos de aprendizagem. Anota aí, objetivos de aprendizagem. Vá anotando, pessoal. Quando o professor planeja sua aula com base na BNCC, ele observa quais habilidades estas estão previstas para aquele ano ou etapa escolar. A partir dessas habilidades, ele define o que espera que os alunos aprendam ao final da aula ou da sequência de aulas. Por exemplo, ao trabalhar um tema de ciências, o objetivo pode ser que o estudante consiga observar fenômenos naturais, levantar hipóteses e interpretar informações científicas. Perceba que o foco não está apenas em memorizar conceitos, mas em desenvolver capacidades e investigação e análise.
Agora pense na sua experiência como estudante ou como professor. Você se lembra de aulas em que apenas copiávamos conteúdos do quadro? Eu lembro, eu sou mais velho, né? Quem lembra? Né? Esse tipo de prática foi muito comum durante muito tempo, mas hoje se discute cada vez mais a importância de metodologias que envolvam a participação ativa dos estudantes. A BNCC incentiva justamente esse tipo de abordagem. Outro ponto importante do planejamento é a avaliação de aprendizagem. Lembre bem, a avaliação de aprendizagem. Avaliar não significa apenas aplicar provas. Avaliar também envolve observar o processo de aprendizagem dos estudantes, acompanhar o desenvolvimento das habilidades e identificar dificuldades que precisam ser trabalhadas. Nesse sentido, a avaliação também deve estar alinhada às habilidades previstas pela BNCC. Isso significa que as atividades avaliativas devem ajudar a perceber se o aluno está conseguindo desenvolver as competências esperadas. Agora, uma pergunta importante para a reflexão. Vou deixar uma pergunta para vocês. Será que avaliar é apenas dar uma nota ao final de uma prova? Fica essa pergunta, vou perguntar novamente. Será que avaliar é apenas dar uma nota ao final de uma prova? Será que avaliar um aluno é apenas dar uma nota no final de uma prova? Ou será que a avaliação também pode ser um momento de aprendizagem? Hoje, muitos educadores defendem a ideia de avaliação formativa. Esse tipo de avaliação acompanha o processo de aprendizagem e ajuda o professor a ajustar seu planejamento sempre que necessário. Outro aspecto importante é que o planejamento pedagógico precisa considerar a realidade da escola dos estudantes. A BNCC estabelece orientações gerais, mas cada escola possui seu contexto social, cultural e regional. Por isso, estados e municípios constroem seus currículos a partir da BNCC, adaptando essas orientações à realidade local. Isso significa que o professor também precisa observar o contexto em que seus alunos vivem, quais suas experiências, quais são seus interesses, quais desafios fazem parte do cotidiano dos estudantes. Essas perguntas ajudam a construir aulas mais próximas da realidade dos alunos e formam o aprendizado mais significativo. Planejar com base na BNCC não significa seguir um roteiro rígido. Significa utilizar o documento como uma referência para orientar o trabalho pedagógico e garantir que os estudantes tenham acesso a aprendizagem essenciais. Por isso, o planejamento do professor continua sendo um espaço de criatividade, reflexão e adaptação de necessidades da turma. Agora vamos pensar em uma única pergunta. Que tipo de educação queremos construir para os estudantes? Uma educação baseada apenas na memorização de conteúdos ou uma educação que desenvolva pensamento crítico, autonomia e capacidade de aprender? A BNCC aponta para essa segunda possibilidade. Ela busca orientar uma educação que prepara os alunos não apenas para provas, mas para a vida em sociedade. Por isso, compreender a relação entre a BNCC e planejamento pedagógico é um passo importante para todos aqueles que atuam e pretendem atuar na área da educação.
E quando o planejamento é feito com reflexão, diálogo e compromisso com a educação, ele se torna uma ferramenta poderosa para transformar a sala de aula em um verdadeiro espaço de construção de conhecimento. Pessoal, esse foi nosso vídeo, tá? Essa foi nossa aula sobre a BNCC no planejamento pedagógico, como aplicar na prática. De novo eu te peço, se inscreva no canal, fique conosco, vamos ter mais vídeos pela frente, tá bom? Nossa aula não é aula cansativa, é aula rápida, 10, 15 minutos, tá bom? Você vai aprender, você que tem vontade de estudar, fala aí para seus amigos, e se você tiver alguma ideia ou quiser que eu fale aqui, que eu ensine alguma ideia, alguma coisa, eu falo, eu ensino, tá bom? A gente vai atrás, se a gente não souber, a gente procura saber também, mas na maioria das vezes a gente consegue desenrolar, tá bom? Então, fique aqui conosco. Obrigado por ficar conosco até agora. Espero que tenham aprendido, que tenham entendido sobre o que é a BNCC no planejamento pedagógico. Não esqueça, está vindo concursos por aí, concursos já se abriram, já tem editais quase prontos, então você precisa desses conteúdos, tá bom? Que é o que mais cai na prova, são BNCC. Eu vou fazer também LDB, eu vou fazer outras coisas também, tá bom? E vamos lá, vamos passar nas provas, vamos ver o que a banca pede, tá bom? Um abraço.